20 de julho, San Shi-Gizi. Sim, o nome dele é Shi, X-I, chinês. Que bonito, gente. Saber que os santos não são só italianos, né? Que temos santos reconhecidos pela Igreja nos diversos continentes, povos, nações. Este chinesinho nasceu em 1882. Aos 17 anos, ele se encantou pelo cristianismo, se inscreveu no catecumenato, os que iam se preparar adultos para o batismo. A família dele o isolou. Não teve nenhum apoio, até oposição da família. Acontece que no ano 1900 temos a Revolução dos Boxers. Era uma revolução de chineses contra os estrangeiros. É uma história longa esta da China e os países que iam lá fazer os negócios da China, né? E a revolta contra estrangeiros se manifestou também contra religiões vindas com os estrangeiros, né? E aí o cristianismo, protestantes, católicos sofrem perseguições. E o nosso Shi-Gizi é preso, torturado, forçado a renegar a fé cristã, e ele fica firme. Fica firme e é morto. Se realizou nele o que nós temos na teologia sacramental, o chamado batismo de sangue. Batismo de sangue é quando alguém quer ser cristão, está se preparando, ainda não foi liturgicamente batizado, mas dá a vida pela fé. Então o seu batismo foi de sangue. Foi o sangue como água que o lavou e o fez cristão. Bom, nós temos um problema nas missões, temos que reconhecer. O cristianismo se expandiu muito associado ao colonialismo. Vejam aqui a América Latina, América do Norte também. Com os europeus veio o cristianismo, mas os europeus não vieram trazer a fé como missionários, simplesmente. E vieram na expansão comercial, isso vocês sabem, a história, tudo. Depois na África, no século XIX, colonialismo, imperialismo. No Oriente também, China, Japão. No Japão, a igreja era proibida. De 1638 até 1853, quando num conflito comercial os americanos fizeram guerra, abriram à força os portos japoneses e então abriu o comércio e também abriu para a religião. Aí entra a religião, mas junto com esta luta, e nós pagamos um preço alto por isso. Em todo caso, o Espírito Santo, ele supera fronteiras, limitações históricas, ele tem uma força, né? E sempre animou e sustentou a missionariedade, mesmo quando estivesse comprometida com estes laços de colonização e de interesses diversos. A China, temos um problema ainda hoje, muito difícil, vocês ouvem falar bastante. Temos ali um problema grave. Nos anos 50, o governo comunista forçou e conseguiu que parte do clero obedecesse ao governo, assim oficialmente se tornando independente de Roma. Quem sabe esses padres, eles tinham querido fazer o quê? Estamos num regime super duro, vamos entrar nessa do governo para ver o que podemos salvar de sacramentos, de pastoral com o nosso povo. Mas a outra linha, fiel a Roma, teve muitos mártires, muitos bispos, padres, leigos, catequistas presos. Agora morreu um que ficou 50 anos preso.
por ser bispo. E há poucos dias foi preso um bispo e 10 padres, e leigos também. Agora, levaram para um centro de reeducação, uma lavagem cerebral, né? Com aquelas teorias. Os padres mandaram de volta, depois de terem tentado reeducá-los. Mas o bispo ainda não se sabe. Não mandaram de volta o bispo ainda. E o Papa Bento XVI e Francisco, eles tentam uma via de não bater diretamente no governo chinês, porque senão quem sofre são os que estão lá, para ver se reúnem de novo as duas igrejas, aquela vinculada católica autêntica com Roma, os outros também católicos, mas mais autônomos, para não prolongar esta cisão. Bom, tem toda uma discussão ideológica junto com isto, né? China é comunista com economia capitalista, ela é então um regime comunista capitalista ou capitalista comunista, essa mistura braba ali, né? Rezemos também por este país, que se ele tem uma vocação de ser líder no mundo, que o seja, mas abrindo seus horizontes para os direitos humanos, todos. E perguntem-se também, por que será que regimes autoritários fecham igrejas, restringem direitos de liberdade religiosa? Porque a liberdade religiosa puxa as outras liberdades. E quem sustenta um regime cortando liberdades de expressão, de organização, de movimentação, não vai querer dar liberdade religiosa, porque ela vai puxar devagarinho, mas ela por dentro, ela puxa mais liberdades. É um capítulo muito difícil. Vamos rezar. Santos e Parentes, um oferecimento Barbieri Imóveis, Automóveis e Chaves. Fone 3242-1040, Rua Henrique Lenze 504, Nova Prata.